Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de escola dominical da Igreja Presbiteriana de Cobilândia, em Vila Velha, Igreja Amada do Senhor. Nós vamos ler a palavra de Deus e depois faremos uma oração e damos sequência no nosso estudo bíblico de hoje, tá bom? Primeira aos Coríntios, capítulo 12, do 12 ao 31. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Vamos orar, meus amados? Pai Celestial, nós te damos graças nesta hora, neste momento, nesta oportunidade, e te pedimos que venhas ao encontro da minha vida e da vida de todos aqueles que nesse momento sintonizam conosco, ouvem conosco, assistem conosco esta aula gravada especialmente para a escola dominical. Ó Deus, que cada um possa ser iluminado pelo Teu Espírito Santo. Que todos nós sejamos consolados por Ti, alimentados por Ti, conduzidos por Ti, o nosso pastor, como sempre foi, ou como sempre fomos. Tenha misericórdia de nós, é a oração que te fazemos, para que
ao final dessa lição, possamos sair daqui mais unidos em Ti. Em nome de Cristo oramos, Senhor. Amém. Amados, eu vou compartilhar com vocês, então, aqui a tela do PDF da nossa lição, tá? Que é a nossa revista, o PDF da nossa revista aqui, tá? Vamos ver. Aqui está. Isto. Nosso tema é este: unidade e diversidade, um tema muito apropriado nesse texto que nós lemos de 1 aos Coríntios 12, do 12 ao 31, né? E o autor começa aqui em sua introdução dizendo o seguinte: unidade, deixa eu colocar aqui para a gente ir marcando, para ficar um pouquinho mais dinâmico, assim espero, né? Olha, unidade em um grupo costuma ser associada a todos gostarem das mesmas coisas. Aqui. Das mesmas coisas. Tá? Então, via de regra, associa-se unidade a isso. Ah, todo mundo gosta de usar a mesma roupa, de assistir o mesmo programa de TV, de comer no mesmo lugar, ou a mesma coisa, enfim. O que nós vemos, o autor perguntando, e é fato, será que unidade é isso mesmo? Quando a Bíblia fala da união que existe entre aqueles que creem em Cristo como Senhor e Salvador, ela está afirmando que precisamos ser todos iguais em tudo? Então, o que a Bíblia diz sobre isso? Né? A gente vai em 3 pontos aqui. Ponto 1, unidade monocromática, uma pergunta nesse ponto, né? É essa unidade? Ou unidade, esse tipo de unidade existe? Né? Diferentes, unidos pelo amor. É o segundo ponto da nossa lição. Terceira e última, unidade na diversidade. Ok? Muito bem. Primeiro ponto, então, gente. Aqui, ó. Unidade monocromática, né? Nós temos aqui um equívoco que pode ser encontrado em alguns grupos evangélicos, né, em termos de nivelamento geral entre os crentes. Né? Faz um esforço para torná-los mais parecidos possíveis, o mais parecidos possíveis, uns com os outros. Né? E tem se tornado bastante comum nessa liderança chamada evangélica, essa questão, né, da monocromática unidade. Nós poderíamos, né, definir aqui monocromático, deixa eu pegar um dicionário aqui, monocromático, que é mais ou menos na mesma sintonia, né? Deixa eu só conferir aqui, ó. Isso mesmo, vibrações da mesma frequência, tá? Existe essa unidade, todo mundo na mesma frequência, em tudo. O que nós vemos aqui o autor levantar é que, deixa eu passar para a próxima página aqui para mostrar para vocês, ó. A unidade alcança desse modo, ou alcançada deste modo, tá, gente? É artificial e tem curta duração. Por quê? Porque ela é externa. Tá? A unidade de uma igreja que é baseada, por exemplo, no modo de se vestir, né? Eu conheci
igrejas, e existem igrejas, eu ainda não vi aqui no Espírito Santo, mas lá no Rio de Janeiro existe uma igreja evangélica, muito conhecida por sinal, onde as mulheres se vestem todas no mesmo padrão, né? Uma mesma veste, uma mesma toga, muda, varia a cor, é claro, mas é um modo de se vestir que é padronizado ali naquela comunidade evangélica, né? É claro que, via de regra, as comunidades, elas também culturalmente são destacadas pelo modo de vestir, porém aqui, na modernidade, vamos dizer que isso é um pouco mais difícil de se encontrar. As pessoas tendem cada vez mais a se vestirem de uma maneira que seja diversa, né? Vamos assim colocar, se vestindo na diversidade, em vários grupos, em várias religiões, em várias igrejas, em vários lugares. É claro que nós estamos tratando de um aspecto cultural brasileiro, do nosso contexto brasileiro, ok? É bom deixar isso muito claro. E observando assim, nós percebemos que fica uma unidade mais externamente observada do que internamente, tá? O autor, na opinião do autor aqui, essa unidade baseada em coisas externas é artificial. Olha só, artificial. Porque as pessoas são naturalmente diferentes umas das outras, ok? Portanto, meus irmãos, o que mais ele coloca aqui de interessante nesse ponto, para a gente observar, é que essa unidade, esse tipo de unidade monocromática, ela também é desagradável a Deus. Ok? Uma unidade desagradável a Deus. Por quê? Depende de regras que ele não estabeleceu em sua palavra. Não glorifica a Deus esse tipo de união, esse tipo de unidade. Porque foi ele quem nos fez como somos, né? Ou seja, diferentes uns dos outros. Ok? Então, reconhecer essas diferenças é uma dádiva divina. Veja o que é que ele coloca mais aqui, ó. A unidade existente na Igreja de Cristo não anula a diversidade existente entre os membros. Tá? E é fato. Quando nós estamos unidos em Cristo, não significa que somos todos iguais na maneira de pensar naquilo que é, digamos assim, não fundamental. O que é fundamental pensar? Que Cristo é o nosso Salvador? Claro, isso é fundamental. Então, dentro da Igreja de Cristo, todos nós pensamos assim acerca do nosso Salvador, acerca do nosso Criador. Mas a cor da igreja, como nós vamos pintar a igreja, as paredes internas e as paredes externas, pode haver opiniões diferentes. É claro que haverá um consenso, muitas vezes é algo que a maioria, ou é uma decisão que o conselho vai tomar baseado na opinião da maioria, muitas vezes, e tem que ser assim, na verdade. Mas vejam, pode ser que 99% dos membros digam, beleza, a igreja pintada assim com esse amarelo, com essa cor palha, ficou legal. E 1% diga assim, melhor que fosse azul celeste. Isso pode acontecer, são opiniões diversas, né? Ninguém é obrigado, ou tem que ser obrigado, a pensar igual nesse sentido, de gosto, de coisas secundárias que realmente não são fundamentais na palavra de Deus, né? Muito bem. Descendo um pouco mais aqui, olha,
Veja o que ele diz. Cada cristão é capaz de reconhecer suas peculiaridades e colocá-las a serviço de Deus e do próximo. A igreja vive uma unidade rica, na qual as pessoas são diferentes, mas são unidas e articuladas entre si. Assim como os membros do corpo também são diferentes entre si, mas juntos formam um conjunto harmonioso e bem articulado, conforme o que nós vimos aí no texto que nós lemos, tá bom? No segundo ponto, o autor vai dizer o seguinte: dos diferentes que são unidos pelo amor. E este amor aqui é muito interessante a gente observar, que é um amor promovido pela Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse Deus, ele promove esse amor porque ele é amor. Aliás, até mesmo aqui, tanto no texto sagrado que lemos, como nesse ponto do autor, ele perpassa esses dois, né? O amor e Deus, que na verdade são um. O amor é a maior, ou uma das maiores, digamos assim, virtudes que o ser humano pode ter, e presenteado por Deus, cuja virtude também é amor, né? Então, é um atributo comunicável de Deus, este amor a nós, né? O apóstolo Paulo, então, vai afirmar o seguinte, que o amor é o vínculo da perfeição, em Colossenses 13:14. Certo? Assim sendo, quando nós fomos unidos, olha aqui, ó, por Deus, tá? Fomos unidos por um Deus que nos colocou por meio de Cristo em um só corpo e ficamos vinculados uns aos outros pelo amor que está. Que amor é esse? Uma força de união muito maior que todas as diferenças que podem nos superar. Certo? Então, nós amamos uns aos outros, apesar das nossas diferentes regionalidades, diferentes sotaques, diferentes culturas, enfim, né? Então, os direitos humanos estudam muito essa questão da diversidade, né? Essa semana mesmo, ontem mesmo, teve prova lá na faculdade de uma aula que a gente ministra de direitos humanos e falamos também da questão da diversidade. No corpo de Cristo, essa diversidade ela existe de uma maneira que, ou na medida em que todo ser humano é igual no seu ser, né? E diferente no seu agir, na sua cultura, muitas vezes, principalmente nas culturas, né? Como são diferentes as maneiras das pessoas se portarem, se cumprimentarem, enfim. Quando a gente vem para a palavra de Deus, a gente encontra uma igreja que é unida e também é diversa, ok? Muito bem. Olha aqui. Paulo também afirma que a unidade da igreja provém do Espírito. Rogo-vos que andeis de modo digno, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade no vínculo da paz. Assim sendo, não temos de criar essa unidade. Tá? Olha aqui.
com coisas externas e superficiais. É do Espírito. Ok? O que tem unido a gente aqui, nesse tempo de isolamento social? Cristo. A nossa fé em Cristo. A nossa vontade de servi-lo, de cultuá-lo, a despeito de onde estejamos ou a despeito do que estejamos enfrentando. É isso que nos une, irmãos. É isso que importa. Né? Então vejam. Muito maior, ele diz aqui embaixo, olha. Pega aqui. Muito maior e mais forte é aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Essa é a realidade da Igreja de Cristo. Tá? Cristo nos ensina isso, olha. Eu sou a videira, vós os ramos. É uma unidade, queridos, orgânica. Somos unidos uns aos outros na medida em que somos unidos a Cristo. Portanto, em suma, aqui nesse ponto, a unidade existente entre os cristãos não é externa, e artificial, mas interna e orgânica. Ok? Baseado na pessoa de Cristo, na obra do Espírito e no amor. Por isso que eu disse lá no começo do tópico que é uma questão que perpassa aí Deus, a partir dele, né? Perpassa a igreja em amor. Ok? E em terceiro lugar, a unidade na diversidade. Tá? Então, a mentalidade de gueto, o autor coloca aqui, olha. A mentalidade de gueto. Ela tenta nos convencer de que a participação em um grupo de cristãos exige a anulação da individualidade. Muitas vezes é isso que acontece. Você converte-se a Cristo, você adere a uma igreja onde você vai servir, onde você vai servir os irmãos, vai congregar, então esqueça de você. Aí pegam-se textos fora de contexto, né? Quem quer vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, como Jesus disse. E aplica-se esse texto de maneira equivocada à anulação da individualidade. E não é assim, porque Deus não anula os indivíduos, pelo contrário, Deus os salva. Deus chama a cada um coletivamente pela palavra, mas individualmente, na medida em que o seu espírito age no coração e converte o indivíduo, traz esse indivíduo para a sua presença. Então, é assim que Deus age em nossa vida, né? Na coletividade, sem anular a individualidade. Portanto, é muito importante a gente perceber na igreja isso, né? Vejam só aqui, ó. Essa postura de anular a individualidade em favor da coletividade, nesse caso, não respeita diferenças existentes e afronta a soberania do Criador. Por quê? Porque Ele nos fez diferentes. Ele nos fez diferentes. Não adianta. Sabe? Não adianta todo mundo ser como o pastor Lira, ou o pastor Lira ser como o irmão fulano, ou Beltrano, ou o pastor Ciclano. Inclusive, o autor até levanta isso aqui, olha. Outro problema nessa mentalidade de gueto, que é
que são os líderes personalistas. Ou seja, o camarada encarna uma situação, uma postura e perpetua isso de uma maneira a criar cópias dele mesmo, né? Por exemplo, a gente observa muito isso, líderes seguindo, imitando os seus líderes que estão acima, né? Enfim, falando da mesma forma, no mesmo tom, exatamente igual. Enfim, a rica diversidade do corpo de Cristo é assim atropelada, tá? Quando tais líderes, inclusive, deixam de delegar funções para pessoas que não concordam com eles nos mínimos detalhes. Entende? Então, complicado liderar assim. A inserção do cristão no corpo de Cristo, o autor ainda lembra para a gente aqui, ó, a inserção do cristão no corpo de Cristo não requer que sua individualidade seja apagada. Tá? Não requer isso. O apóstolo Paulo ensina que somos membros do corpo de Cristo. Né? Somos membros, olha. Deixa eu grifar isso aqui, que isso é bom para ficar gravado. Vamos lá. Aqui, ó. Somos membros. Tá? E significa, na igreja, há raças, povos, classes diferentes, certo? Por isso que Paulo, nessa metáfora do corpo, ele vai dizer, né, que um pé é, olha aqui, ó. Paulo afirma que um é o pé, desculpa, um pé é não. Paulo afirma que um é pé, outro é mão, outro é ouvido, outro é olho, e é assim mesmo, gente. Tá? Não adianta o pé querer ser mão, a mão querer ser pé, e assim por diante. Né? O corpo só funciona adequadamente se o pé mantiver suas características de pé. Outra coisa que ele coloca aqui interessante, ó. Um corpo com mãos, além de duas, alguma coisa fora do lugar. Né? 20 pés no corpo, complicado. Que anatomia é essa? Se Paulo usa a metáfora do corpo, ele quer dizer que dentro desse corpo há diferentes membros, diferentes órgãos que trabalham mutuamente em plena harmonia para que o todo funcione. É assim que acontece com o corpo. Com a Igreja de Cristo, não é diferente. Né? Portanto, a Igreja de Cristo é abençoada tanto pela unidade quanto pela diversidade de seus membros. Tá? Unidade é uma bênção, porque fortalece, supre nossas necessidades, corrige nossas falhas. A individualidade é uma bênção, porque enriquece e dinamiza a unidade entre os cristãos. E assim, ele conclui dizendo da importância dessa unidade, apesar da diversidade. Tá? E algumas perguntas aqui também são muito importantes para refletirmos. Quais são suas principais características individuais? Quais são?
como você pode colocá-las a serviço de Deus na sua igreja. Amanhã, hoje à noite, né, no caso. Se esse vídeo estiver sendo acessado no domingo de manhã, então eu digo, hoje à noite, domingo, dia 3 de maio de 2020, nós teremos um culto transmitido online, às 19 horas, aqui no canal da Igreja Presbiteriana de Cobilândia, no YouTube. Existe uma equipe de, no máximo, 10 pessoas, trabalhando de maneira muito cautelosa no que tange as precauções, né, orientadas aí pelos órgãos de saúde, e 10 pessoas que fazem a transmissão funcionar, cada um em sua função. Que coisa maravilhosa, gente. Isso aí a gente pode... É tão simples, né? Mas é tão complexo ao mesmo tempo. É tão simples o resultado, é tão simples fazer ali, mas é tão complexo quando a gente pensa na capacidade de cada um, no dom de cada um, no esforço de cada um. Isso é a igreja. As empresas funcionam lá fora assim, as escolas funcionam lá fora assim. A gente estuda a questão da gestão democrática escolar, que é uma participação de todos, do corpo docente, do corpo discente, dos pais, da comunidade, dos funcionários da escola, todos unidos em busca de um objetivo, né? E a diferença entre a igreja e as demais instituições da sociedade é que lá existem pessoas com crenças diferentes, que estão ali em busca de um objetivo. Na igreja, nós temos a nossa fé. A nossa fé está em Cristo Jesus, o nosso Salvador, Filho de Deus, que nos salvou, que nos uniu. É isso, queridos, que nos faz diferentes enquanto comunidade, enquanto corpo, enquanto instituição, sabe? Que não é apenas mecânica, no sentido de simplesmente ter um CNPJ, uma administração, mas ela é orgânica. Que o diga esse momento que nós vivemos. É um momento onde a igreja precisa ser o que é, orgânica. São vidas, são afetos, são sentimentos, são laços muito fortes. É Cristo, é fé, é salvação. É unidade, apesar dos diferentes estereótipos, muitas vezes. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe muito a sua casa nesse tempo, nesse momento, e que esta palavra, esse estudo possa edificar muito a sua vida e te ajudar a crescer nessa unidade cristã, tá bom? Vamos orar mais uma vez? Amado Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer por esse momento oportuno, por essa bênção do Senhor, e queremos pedir pela unidade da tua igreja nesse tempo de crise, nesse tempo difícil, que a tua igreja continue unida, que a tua igreja continue olhando para o Senhor como autor e consumador da sua fé. Não deixa, meu Pai, que as diferenças de opiniões políticas e tantas outras venham a atrapalhar a nossa unidade em Cristo. Pelo contrário, que no Senhor estejamos cada vez mais unidos para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.